Bom, gente, a gente vai começar agora o segundo bloco de vídeos, onde a gente vai se resumir basicamente na pintura. Esse vai ser o nosso foco aqui pra gente estar finalizando esse croquis. Nesse primeiro vídeo, excepcionalmente, eu quis ensinar a vocês muito como fazer misturas de cores com aquarela para atingir os tons de pele, que foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade quando eu tava começando a pintar, principalmente pele. A primeira vez que eu pintei pele foi na faculdade, e a primeira vez que eu usei aquarela eu achei muito difícil, principalmente trabalhar com as cores que eu tinha disponíveis, que não eram muitas. Então eu quis ensinar para vocês primeiro essa base com aquarela pra gente estar criando outros tons. E depois eu venho ensinando um pouco como eu trabalho com lápis de cor, já que o nosso desenho eu vou utilizar mais lápis de cor para fazer sombras. Então eu quis ensinar para vocês como vocês podem estar trabalhando também com lápis de cor. Pra gente estar criando essa variação de tons de pele com aquarela, eu vou ensinar vocês a fazer com esse método de mistura. A gente vai estar utilizando essas três cores e delas a gente vai conseguir atingir do claro ao tom escuro. Do tom mais claro ao tom escuro, intermediário e por assim vai. Aqui eu tenho o vermelho, o azul e o amarelo, mas se você tiver o magenta, ele funciona também ao invés do vermelho. Eu gosto de sempre começar fazendo uma base alaranjada. E depois dessa base alaranjada pronta, ela vai ficar bem laranja aqui, o objetivo dela é que ela fique laranja, eu vou vir com o azul. O azul, ele vai ter duas funções aqui. A primeira é que eu acredito que ele deixe uma base mais terrosa para esse laranja, então ele tira muito desse alaranjado. Vocês podem perceber que pode ficar até um pouquinho verde, e aí a gente vai corrigindo com o amarelo e com o vermelho, para trazer mais esse aspecto de tom de pele, de acordo com a cor que você quer. O amarelo aqui ele vai servir muito para clarear também, ao invés do branco. Então aqui a gente vai estar utilizando o amarelo para clarear, enquanto o azul ele vai escurecer. Aí eu fiz um teste, e se eu quisesse pintar uma pele com essa cor, já poderia. Ela me lembra até muito uma caneta um marcador da Cis, eu acho que é o terracota, talvez, acho que ele é um pouco mais claro. E só lembrando também que quanto mais água tiver, mais clara a sua mistura vai ficar. Quanto mais pigmento ela tiver, mais escura ela vai ficar, que vocês podem perceber a diferença de um lado para o outro. Esse aqui é um pigmento mais forte, esse outro aqui é uma cor bem mais diluída. Quando eu coloco de lado dá pra ver que ela fica bem mais clarinha. Depois eu volto fazendo essa mistura do laranja e do amarelo, porque eu gosto de começar a fazer as bases assim, e depois eu vou continuar aplico o azul e vou construindo diferentes bases. É sempre bom ter um papelzinho de lado, principalmente quando você for levar pro desenho final, no caso, porque às vezes a cor que tá no godê, ela não é a cor que fica no desenho final, ou então que quando vai para a folha fica um tom diferente. Aqui vocês podem ver que com aquela mesma mistura vermelho, amarelo e azul, eu já fiz um tom diferente. E é importante vocês saberem também que com esse método aqui vocês podem estar criando diversos tipos de tons de pele. Então, dos mais amarelados aos mais avermelhados, rosados, a tons de marrons mais terrosos, ou então marrons mais opacos, mais acinzentados. Aí vocês podem ver que eu já escureci um pouquinho, é um tom mais mediano. E aqui também dá para fazer misturas, caso vocês queiram fazer as sombras completamente do corpo, ou então, sei lá, talvez do vestido, se vocês estiverem usando o tom mais terroso, já que aqui eu tô ensinando a fazer mais tons de pele. Eu fiz um corte para vocês verem a quantidade de tons que eu consegui alcançar, então aqui tem alguns mais rosadinhos, alguns mais amarelados. Aí eu fiz um vermelho bem mais terroso. Vocês podem perceber, o pigmento aí tá bem forte, inclusive eu molho o pincel para diluir um pouquinho ele. E aqui eu vou fazer um tom mais escuro, sempre tomando cuidado que o azul ele pode esverdear muito. Então, se você perceber que o azul ele tá esverdeando muito, você volta com outros tons como vermelho e amarelo e por assim diante. Aí eu já fiz outro tom de marrom, para vocês perceberem que com esse método a gente pode tá conseguindo chegar de tons mais claros a realmente tons mais escuros, de acordo com a forma como a gente estiver trabalhando com esse pigmento, com essa tinta.
Agora a pintura de lápis de cor. Os lápis de cores, eles variam muito entre si, pela forma como eles são feitos. Então aqui eu estou usando o Super Soft, ele é bem mais encerado. Mas essa técnica que a gente pode estar usando tanto para pintar pele, quanto para pintar tecido, roupa, no caso, e etc. Vocês podem ver que aqui eu estou mostrando para vocês uma das técnicas de pintura anteriormente, que era pintar com movimentos circulares. Eu achei ela muito bacana para pintura, e porque dá para fazer um degradê bacana, dá para trabalhar muito bem a pressão que você está colocando no lápis. Outra forma também de estar pintando é estar pintando em uma direção só, para que fique um desenho mais uniforme. Então vocês podem ver aqui esse salmãozinho de cima, que eu botei uma cor mais forte, fui criando um degradê para ficar mais clarinho. Tô fazendo a mesma coisa com um tom mais escuro. O que eu vou fazer agora é estar aplicando essa técnica num desenho, já que quando eu for fazer o croquis, vocês vão perceber que eu não vou fazer uma base completa com lápis de cor. Mas como não é obrigado a ninguém ter aquarela, então eu preferi estar ensinando aqui como é que eu faço essa pintura com lápis de cor. A primeira coisa que você pode estar fazendo é, em vez de tentar aplicar luz e sombra logo de começo, fazendo uma base de uma cor só. Eu gosto de, principalmente nos cantinhos, tá colocando uma cor mais escura e trazendo para o meio da pele com um tom mais claro, porque aí eu já crio uma luz. E que depois eu posso estar vindo clareando com lápis branco. E aí vocês podem ver que eu estou usando a caixa comum da Faber, de 24 cores. Ela é muito boa, eu adoro essa caixa. Mesmo sendo a mais simples, eu realmente adoro. E aí vocês podem ver que eu tô trazendo um tom mais escuro para já estar criando uma sombra. Só que uma forma que vocês podem estar trabalhando realmente é estar criando uma base chapada com lápis de cor que vocês querem usar como base, e depois ir adicionando luz e sombra com um tom mais escuro, com um tom mais claro. E o branco nessa caixa da Faber de 24 cores comum, ele funciona muito bem para fazer blending de pele. Diferente da Super Soft, que eu acho que o branco ele é muito encerado e às vezes ele não te deixa trabalhar com outra cor por cima, o que a caixa comum da Faber já te deixa. E aí vocês podem ver que eu utilizo, principalmente nas laterais, essa forma de movimentos circulares. E quando eu quero fazer uma base, eu trago ela em uma direção só, então sempre de cima para baixo. E depois aqui eu posso vir estar passando de novo sempre na mesma direção para criar uma camada uniforme, para depois disso a gente tá adicionando luz e sombra. Aí eu tô fazendo as demarcações porque esse desenho ele não tá coberto com nipim. Esse aqui foi só um desenho teste que eu fiz. E aí eu vou adicionando, eu vou trabalhando antes de estar adicionando cores mais escuras, eu vou trabalhando com o próprio lápis, porque com ele já dá pra gente estar fazendo um tom mais escuro. Então eu vou colocando onde obviamente tem sombra, onde a gente percebe que tem sombra. E vocês vão estar percebendo aí. Eu sempre vou voltando. Se eu quiser uma camada mais uniforme, eu posso vir aqui na mesma direção, sempre passando o lápis de novo, mas eu fiquei satisfeita, eu gosto dessa textura que o lápis deixa. Aí vocês podem ver que eu estou usando o branco. Como eu disse, o branco na caixa comum da Faber, eu acho que ele funciona muito bem com outros lápis, porque ele te deixa depois voltar com ele por cima a trabalhar mais em cima desse branco se ele ficar um tom que você não deseja. Então você vê aí que tem uma parte que ficou bem mais clara, e aí eu venho com branco de novo. E eu posso estar voltando com outro lápis por cima que fica bem bonito. E aí depois eu vou vir de novo, porque talvez eu não queira esse tom que tem no lápis, e o branco ele vai dosar um pouquinho do pigmento que tá, já que já tem um lápis por baixo. Ele cria meio que uma camada. Aí eu dei um zoom para vocês estarem percebendo melhor, e agora eu vou trabalhar com um tom mais escuro, para dar mais realce. Então venho colocando nos pontos onde tem ponto mais de sombra, e vou construindo esse desenho. E eu não costumo trabalhar pele e uma base completa com lápis de cor, porque eu acho que demora um pouco mais de tempo. Só que ao mesmo tempo que eu acho que demora um pouco mais de tempo, já que você tem que ir trabalhando, tem que ir construindo, tem que ir indo e voltando sempre
para conseguir um acabamento bacana, eu acho que a textura que o lápis de cor dá, ela é muito bonita. Então, é um método que eu recomendo muito você apontar. Tanto que eu não tenho nem muito experiência com A gente chega ao fim desse primeiro vídeo, e nesse vídeo eu queria ensinar muito para vocês essas noções básicas, porque como eu disse, eu tive muita dificuldade, principalmente com os tons de pele no começo, com a aquarela. Eu acho muito bacana da gente estar ensinando pra gente conseguir uma variedade maior deles. E no próximo vídeo a gente já vai partir para a pintura, onde eu vou dar mais dicas direcionadas ao croquis e à pintura de aquarela no geral para vocês.